por que o tema é spoiler? Spoiler é quando você fala sobre alguma coisa, quando você antecipa algo, né? Como quando eu falei do filme Nasce uma Estrela. Então, muita gente aqui ficou irritado comigo, saía ali umas 20 pessoas, Joe, pelo amor de Deus, pare de dar spoiler, pelo amor de Deus, você disse que o cabo ia morrer, aí o povo estava indo assistir e falava, qual era que ele morre? Ele vai morrer mesmo? Como é que ele vai morrer? Então, hoje nós vamos antecipar informações para vocês, e nós vamos falar nesta série sobre biografias, sobre homens e mulheres que viveram para a glória de Deus, e o que isso pode nos ensinar, a diferença que isso pode fazer na nossa vida. Tendo sido, pois, justificados pela fé, marque esse primeiro, fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ponto. Essa é a primeira parte, gente, da exposição desse sermão. E aí eu queria continuar com Paulo. Ele diz, não só isso, é como se ele dissesse assim, eu quero adicionar a essa primeira informação uma segunda. Nós também nos gloriamos em quê? Em quê, gente? Nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz o quê, gente? A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, o quê de novo? Esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. É interessante, gente, eu queria trazer para vocês contextualizá-los sobre o tema do sermão de hoje, os cisnes ainda cantam. É uma poesia sobre o sofrimento. A história dos cisnes e de todos os mártires cristãos, ela começou basicamente com Santo Agostinho. No século V, Santo Agostinho era um grande bispo de Hipona, e ele estava para se aposentar, e Heráclius, que era o seu sucessor, ele ia proferir o sermão de despedida de Santo Agostinho, e ele disse, enquanto um grilo trila, um grilo canta, né? Eu não sabia nem que o grilo trilava, cantava, aí, se você não sabia, aprenda, o grilo trila, enquanto o grilo trila, Santo Agostinho estava na parte de trás, o cisne está mudo. A segunda referência que foi feita ao cisne foi com John Hus. John Hus, ele viveu para a glória de Deus e ele falou tudo que estava errado na igreja. A igreja católica iniciou a venda de indulgências, que era o lugar nos céus, e John Hus disse, isso não está certo, é pela graça, é pela fé no nosso Senhor Jesus. E ele foi empalado, sabe o que é ser empalado? Ele foi colocado numa estaca e foi queimado vivo. Ele disse, John Hus, em tcheco, Hus significa ganso. Ele disse, vocês podem silenciar o ganso, mas em breve o grande cisne há de cantar. Olha que maravilha, gente. Esse paralelo com o cisne que Heráclius fez no momento em que ele prega a despedida de Santo Agostinho, em Hipona, é porque os cisnes, eles são animais preciosíssimos, que cantam de forma muito bela quando sofrem. Escute isso. Os cisnes cantam de forma bela enquanto sofrem, enquanto morrem. E por que, Joe, você está falando sobre cisnes numa série com o tema spoiler? Nós vamos falar sobre biografias e há um poder grandioso em saber da vida de outras pessoas, saber como elas se portaram, saber como grandes líderes tomaram atitudes. E nós vamos começar falando aqui hoje sobre a vida de John Bunyan e entender o que o sofrimento desses homens nos ensinam, o que o sofrimento desses homens ensinam para a nossa vida hoje. Nós somos a geração, escute isso, nós somos a geração com maior consumo de autoajuda que o planeta já viu. Se vocês se lembrarem, quando nós fizemos a última série e que cantamos aqui a música de Shallow, e a gente cantou Shallow, você vê que a Lady Gaga, ela canta e ela diz, nós estamos fora da superfície e nós mergulhamos. Tipo assim, eu abro mão, eu não quero aceitar a realidade, ela é difícil demais para mim, ela é deveras difícil de ser vivida, então eu quero fugir da realidade e quero me aprofundar, eu mergulho.
Só que o grande paradoxo é, eu fujo da superfície, mas eu não tenho uma base sólida na qual me apoiar e na qual viver. E nós somos, gente, essa geração. Nós somos a geração do mentalize, que vai dar tudo certo. Não, hoje pode ser o melhor dia da sua vida. E se não for o melhor dia da sua vida? Não, você vai vencer, vai dar tudo certo. E se não der tudo certo? Qual é a nossa posição? O que nós devemos fazer? Nós estamos nessa série sobre spoiler para lhe adiantar coisas da sua própria vida. Como você pode tomar decisões. Nós estamos dando spoiler sobre a sua própria vida ao apontar para homens que viveram para a glória de Deus, que foram devotos, que apontaram para o Senhor. E veja, essa não é uma série de autoajuda, definitivamente ela não é, mas ela é uma série de ajuda do alto. Eu espero que ao final dessa série nós possamos estar mais maduros, que nós possamos crescer e que nós possamos cantar de forma bela e consistente, como os cisnes, como John Hus, como o nosso Jesus Cristo, como homens como John Bunyan, que nós vamos conhecer hoje sua história aqui. Então, alguns pregadores vão falar aqui nessa série, e você vai observar que nós vamos falar sobre a vida deles. Por exemplo, você vai conhecer o que foi que aconteceu com John Bunyan, para que ele fosse preso por 12 anos. Só que antes eu queria que você voltasse para a Bíblia, para Romanos 5, não feche sua Bíblia, fique focado, não feche seu aplicativo também. Em Romanos 5, você vai voltar um versículo, Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. São Paulo, ele está escrevendo, e aqui em Romanos, vocês sabem disso, nós já falamos sobre a carta de Romanos. O livro de Romanos, ele foi escrito para gentios e judeus. Paulo, ele conseguia interlocução com esses dois públicos. E é interessante aqui que Paulo, ele está apontando para a justificação em Jesus. Às vezes nós vivemos a nossa vida, você vive a sua vida, e você põe as suas esperanças em coisas que não são o próprio Jesus. Você põe a sua esperança no seu relacionamento, na varoa que há de chegar. Você está esperando chegar o take it easy, para Deus abençoar, e quando o pastor disser assim, ei, quem aí está solteiro? Aí você, agora eu vou achar minha varoa. O Senhor está nos apontando, gente, desde o início do ano, desde o ano passado, para coisas que são ainda superiores, que são excelentes. Não adianta pensar no casamento, você pode ser afortunado como eu, que hoje, às 3 horas da tarde, estava todo bonito, com uma blusa de botão social, numa feira de noivas. Imagine eu numa feira de noivas. É assim, você chega, homens, aprendam isso. Você não é importante para os comerciantes, as pessoas que vendem para as noivas. Então, quando você entra no lugar, segurando a mão da sua noiva, aí chega uma pessoa e faz, noivinha! Não, aí você não é visto. Aí tem um lugar oficial para os noivos, que é assim, eles sempre botam uma cadeira, assim, gigante. Aí um senta do lado do outro, pega o celular e vai procurando conversar, né? Para o tempo passar. E hoje eu estava lá com Suelene, e para mim tem sido uma nova experiência. Então, os meus sábados à tarde, à tarde, eram para os amigos, eram para evangelismo. Hoje, no sábado à tarde, antes de vir para a igreja, antes de vir para a Rede Nuvem, eu estava numa feira de noivinhas. Eu estava numa feira de noivinhas, gastando dinheirinhos. Assim, ficando pobrinhos. O plantãozinho não está dando continhas mais. Eu estava dizendo a ela fez, Preto, você acha que o casamento da gente é importante mesmo, fazer assim? Aí eu fiz, mas depois que o cabo fecha o contrato com a casa, com a maquiagem, com o vestido, aí tu olha para mim com a consciência pesada, tá de brincadeira, né? Deus tem nos ensinado, gente, a convivermos e a apontarmos para Ele em momentos como esses. Eu olhei para a Suelene e eu fiz, Preta, qual é a motivação da nossa vida? Nós vamos construir nossa família, a gente vai casar, vai ter nossa lua de mel, e aí a gente vai voltar para a vida real. E aí? O que nós vamos viver? Quais são os nossos referenciais? Eu tenho falado muito isso com ela, e eu conversei com alguns amigos, eu tive encontro essa semana, excepcionalmente, com algumas pessoas. Eu fui tomar café, eu tomei café, por exemplo, com o Rani, e
Eu falei para ela algo que o Senhor tem me incomodado muito, gente. Esse é o tema da série. Eu queria falar com vocês. Nós podemos chegar a vários lugares da nossa existência, mas se nós perdermos o contexto básico da convivência com o nosso Jesus, nós estaremos perdidos. Nós estaremos perdidos. Essa é a grande mensagem da série Spoilers. Não adianta sonhar com a sua própria vida se ela não estiver entregue e devotada ao Senhor. Eu queria que você voltasse agora para o versículo 1. Depois de saber que você foi justificado, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora nós estamos firmes. É interessante, gente, falar aqui, porque Paulo, enquanto escrevia aos Romanos, enquanto escrevia aos Coríntios, Paulo foi alguém preso, Paulo foi alguém que sofreu naufrágio, Paulo foi alguém que perdeu pessoas, que brigou com pessoas importantes, ele perdeu pessoas do seu convívio. Paulo foi um homem de dores, Paulo foi um homem que sofreu, mas veja, ele aponta para a graça do Senhor, para a justificação em Jesus, quando ele diz que nós somos justificados pela fé, e agora sim, por meio dele, essa graça nos alcançou, nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória em Deus. Eu queria falar para você sobre desses personagens. Hoje eu vou falar sobre John Bunyan, David Brainerd e William Cowper. A ideia de expor Romanos 5 e trazer biografias para vocês é para que entendam que esses são homens de carne e osso. Esses são homens que viveram para a glória de Deus e que morreram. O primeiro deles é John Bunyan. Eu vou contar a história de John Bunyan. John Bunyan, ele foi um cara que era funileiro. Vou começar a história dele. Ele era funileiro e casou muito jovem, ele casou aos 20 anos de idade e teve 4 filhos. E aí, depois de 10 anos de casado, a sua esposa morreu. E aí, ele ficou com os 4 filhos, teve de cuidar deles. E ele era um inglês devotado a Jesus. Ele pregava com força. O rei Charles, ele estava passando pela transição e ele queria proibir os cristãos de pregarem. E John Bunyan disse: eu não posso parar de pregar. Depois de 10 anos, a esposa morre, ele fica com 4 filhos e casa novamente com uma senhora chamada Elizabeth Bunyan. Depois de 1 ano casado, imagine, eu lá em Suelene, a gente vai para a lua de mel, lá em Pipa, ai que maravilha, papai. Aí a gente volta, depois de 1 ano, chega alguém e diz assim: Joe, você não pode mais falar de Jesus. Você não pode mais falar de Jesus porque você vai preso. Foi isso que aconteceu com o John Bunyan. O rei Charles chegou para ele e disse: você não pode pregar mais. E ele disse: eu não posso negociar a minha fé em Jesus. Sabe o que aconteceu? Depois de 1 ano de casado com Elizabeth, ele foi recluso e ficou 12 anos preso. O emissário do rei sempre ia na cadeia e chegava para ele. Imagine, ia aqui na cadeia pública e dizer: Joe, vamos lá, negue, é só você parar de pregar Jesus. Ele fez: eu não vou parar. E ele passou 12 anos. E a biografia de John Piper conta que a hora que ele mais sentiu como se uma faca atravessasse seu coração foi quando a sua filha mais velha, que era cega, imagine, uma menininha visitando o pai na cadeia. Ela chegou, olhou para ele, ó. Ela chegou, tocou no papai e disse: papai, tenho saudades. E John Bunyan: se põe no lugar desse homem, vamos lá, se põe no lugar de John. Ele parou e ele fez: mas filhinha, eu não posso negar a Jesus. E ele ficou 12 longos anos preso. Sabe qual é o seu crime? Falar sobre Jesus. E de encontro a doutrinas que desonravam a doutrina da cruz. Ele ficou lá por 12 anos e escreveu 60 livros. Enquanto ele estava preso, ele não ficou: ai meu Deus, cadê Deus que não está aqui? Cadê Deus que me deixou preso? Eu era funileiro. John Owen, que é um dos maiores pais dos puritanos, que foi um grande erudito,
Ele disse: queria eu ter a graça de conduzir as pessoas com o poder do Espírito, que John Bunyan consegue, que aquele funileiro consegue. Diz que quando ele pregava, multidões, milhares de pessoas vinham até ele. E ele tinha poder nas suas palavras. Mas ao ficar preso por 12 anos, ele não parou, gente. Sabe, ele poderia ter ficado ali e se remoer, ou ao menos dizer assim: não, então tá bom, eu vou parar de pregar aqui por uns 2 anos, para pelo menos voltar para casa, cuidar da minha recém-esposa e dos meus 4 filhos. Mas ele não negociou, gente. Eu queria, talvez vocês conheçam, já tenham lido O Peregrino. Quem leu O Peregrino aqui? O Peregrino é o 2º livro mais lido em todo o planeta Terra. Só perde para a Bíblia Sagrada. Ele já foi reeditado, já reescrito 300 vezes. Esse foi o cara que alcançou os 5 continentes. Mas ele não negou a Jesus. Ele não negociou a sua fé. Ele viveu as tribulações, ele viveu as dores. Ele viveu a escuridão do calabouço. Quantas vezes nós temos negociado por tão pouco a nossa fé? Nós temos mentido, nós temos desonrado o nosso Senhor Jesus na nossa família, na nossa casa. O segundo personagem é David Brainerd. Para quem conhece Yale, alguém conhece aqui a Universidade de Yale? Não, eu perguntei brincando, tem gente que conhece, bicho. Eu nunca nem saí daqui de Recife. Eu falei brincando, mas beleza, Totti, obrigado aí. Um dia eu vou viajar lá também. O cara fazia uma das faculdades mais preteridas dos Estados Unidos. Ele estava no 2º ano. Sabe o que aconteceu? Ele teve uma crise de tosse, começou a tossir e escarrar também sangue. O que ninguém esperava, o auge da tuberculose. Não havia cura à época, gente. Era muito difícil de lidar com a doença. E ele foi, então, por não poder conviver com os alunos, ele foi retirado da faculdade. Sabe o que aconteceu com esse cara? Que estudava numa das faculdades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Ele foi o ser humano que mais andou entre os índios norte-americanos. Ele levava o amor de Jesus. Ele podia ter ficado em casa ou recluso no seu quartinho. Ele andou por todas as florestas. Ele andou por todas as tribos. E ele cuidava das pessoas e ele falava de Jesus. Ele foi alguém que, no meio de sua dor, ele foi fortalecido. Sabe quando Paulo diz que no meio das minhas fraquezas, no meio das minhas tribulações, o poder do nosso Jesus, ele se aperfeiçoa. Amém, gente? E o último, que é o 3º desse livro, nós vamos passar por toda a trilogia, é o William Cowper. Muita gente conhece o William Cowper. É um grande cantor, ele foi um grande ensaísta, filósofo, escritor. William Cowper, deixa eu falar para vocês, foi um dos caras que mais escreveu músicas para os batistas no mundo inteiro. Boa parte das músicas que nossos pais e avós cantaram eram de William Cowper. E o William Cowper achou o Senhor, sabe aonde? Estava internado. Crise depressiva. Opa, como assim? Crise depressiva. Ele estava numa crise depressiva e abriu um surto de suicídio. E ele foi achado pelo Senhor, ele foi internado e ele foi cuidado por irmãs. E ele achou o Senhor no meio de sua crise. E quando ele estava nas noites, ele fala que eram noites de trevas, noites negras, ele parava e escrevia um novo texto. Ele parava e escrevia uma nova música. No meio de suas aflições, o Senhor gerava vida. E agora, depois de falar dessas 3 histórias, eu queria que você entendesse o que é que Paulo nos ensina sobre o poder do sofrimento. Não abra mão do seu sofrimento. Como assim, Joe? Mas que filosofia louca é essa? Que teologia do sofrimento é essa? Eu ouço as pessoas dizerem assim: pare de sofrer, irmão. Eita, labachúrias. Pare de sofrer agora. Chegue em casa e determine. Entre no seu quarto e determine. Determine porque o Senhor há de fazer. Nós vemos na vida de cisnes que cantaram para a glória do Senhor: que o sofrimento em mim me faça crescer. Que o sofrimento em mim me aproxime do meu Senhor, me faça mais parecido com Ele.
Nós não devemos fazer como em shallow, sair da superfície e não nos aprofundarmos. A gente geralmente fica no meio termo, a gente foge da superfície, mas não se aprofunda no mar de graça. O Senhor tem nos acordado, gente, para isso. E nós precisamos aprender a viver e a desfrutar do nosso sofrimento. Você entende isso? Eu sei que essa é uma mensagem não tão apregoada. John Piper, ele fala sobre alguns tipos de hedonismo. Existe o hedonismo mundano, que é, eu vou lá na festa, a gente viu isso no Prisma. Eu vou lá na festa, eu vou ter as minhas sensações, são as sensations, uma Tomorrowland da vida, a Loki lá, e o cara lá, êxtase, estou aqui sentindo a doideirona, a música tocando, muito massa. Estou aqui trabalhando as minhas sensações, mas no fim das contas, aonde isso vai me levar? Nós às vezes tentamos fugir da superfície, nos enganando com sensações, mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor está nos dizendo, use o seu sofrimento, use a sua dor, para a glória dEle, amém, gente? Se você é alguém que me ouve aqui, tem traumas, se tem alguma coisa do seu passado que magoa, que maltrata, talvez eu tivesse de trazer uma mensagem positivista para você, né? Esqueça, pare, deixe para trás, mas que das suas feridas hoje, em nome de Jesus, possa sair poder para curar vidas, que o Senhor possa lhe usar no meio do seu sofrimento, no meio de suas dores, para alcançar a outros. Nós estamos aqui, e quando eu li O Peregrino, eu tinha, sabe quantos anos de idade? Eu tinha 9 anos, e eu nunca vou esquecer da trajetória de cristão, passando pelo vale da sombra da morte. Eu nunca vou esquecer da trajetória de cristão, que era o personagem principal, subindo a montanha da consolação. Olha o poder, gente, que o Senhor nos traz em nossas dores. Quando nós somos mais fracos e frágeis, o Senhor se aperfeiçoa em nós. Essa é a mensagem poderosa de Jesus. Essa é a mensagem poderosa da justificação. Amém, gente? Que você possa sair daqui mais maduro hoje. Esse é um sermão que antecede o Take It Easy, né? Take It Easy a gente vai brincar, vai tirar onda, falar das varoas, da lua de mel e tal. Mas essa série é uma série em que você amadurece. Você para, olha para si mesmo, olha para o Senhor, olha para a nuvem de testemunhas e diz, Senhor, o que eu tenho feito com a minha própria vida? O que eu tenho feito com os meus dias? O que eu tenho feito com os meus sonhos? E agora eu quero que você acompanhe comigo Romanos 5:3. Romanos 5:3, continue aqui ainda. Ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória em Deus. Perceba que a gente acabou de sair, nos gloriamos em quem? Na esperança da glória em Deus. Aí ele diz, não só isso, eu quero acrescentar algo. Nós também nos gloriamos em quê, gente? Eu quero ouvir vocês. Nós nos gloriamos em quê? Nas tribulações. Quem aqui já se gloriou nas tribulações? Você leva um amigo seu, lhe trai. Aí você, eita Senhor, obrigado por essa traição. Que maravilha! Não é que maravilha, Senhor? Que maravilha, eu me dei mal na faculdade. Que maravilha! Paulo está dizendo aqui algo que é loucura, gente. Loucura para as pessoas. Porque eu devo me gloriar nas tribulações? Como assim? Que tipo de ensinamento louco é esse? Que evangelho maluco é esse? Mas nós vamos entender, continue comigo. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Olha que maravilha. Quando eu peguei o comentário de Hendrickson e fui começar a ler a parte dos originais gregos, nós temos 4 palavras básicas, ou 4 processos básicos. Paulo ele começa dizendo aqui, volta comigo, olhe para a Bíblia, porque isso se torna mais visual para você. Na parte B do verso 2, nós temos, e nos gloriamos na esperança da glória em Deus. Nós nos gloriamos em quem? Nas nossas forças? Nas nossas conquistas? Não. Nós nos gloriamos na esperança da glória em Deus. Não só isso, nós também nos gloriamos nas tribulações. Então eu tenho a esperança da glória em Deus e as tribulações.
Nas tribulações, quando eu me glorio, isso gera em mim perseverança. A perseverança gera em mim um caráter aprovado. Sabe o que significa? Caráter aprovado, no original grego, é um processo quando o ouro ele passa na fornalha. Quando o ouro passa na fornalha, ele é purificado. Então você tira todas as impurezas, ele fica mais puro e ele fica mais cintilante, ele brilha mais. Olha que alegoria maravilhosa. Nos gloriamos na esperança, nas tribulações, que produzem perseverança em nosso coração, e a perseverança um caráter aprovado, um ouro purificado, que gera esperança na glória em Cristo. É como se o Senhor fechasse um ciclo na nossa vida. Sabe por que você não pode abrir mão dos seus sofrimentos? Porque as tribulações geram esperança. Olha que maravilha! Talvez você já tenha lido esse texto aqui umas 20 vezes. Isso não tem nada de autoajuda, não tem nada de positivismo, não tem nada de psicologia moderna determinista. Eu estou falando sobre a palavra de Deus. Se você veio aqui e eu não sei em que passo da sua vida você está, e você anda desesperançoso, não abra mão dos seus sofrimentos, das suas tribulações, mas que eles sirvam para glorificar o nome do Senhor. Amém, gente? A esperança, eu me gloriarei nas tribulações. As tribulações gerarão em mim perseverança, e perseverança um caráter aprovado. Eu queria lhe dizer que, se você hoje está aqui e passa por alguma dificuldade, ou tem pessoas ao seu redor, sabe, às vezes nós temos um livro de Alvin Plantinga que é muito bom, A Liberdade e o Mal. O Mal e a Liberdade, de Alvin Plantinga, indicadíssimo. Às vezes nós vemos o nosso pai padecer de um câncer. Às vezes nós sofremos abuso sexual. Às vezes nós perdemos a nossa avó. Às vezes nós acabamos de capotar um carro. Meu Deus, como é ruim passar por momentos difíceis. E as pessoas perguntam muito, e esse é o grande dilema da filosofia, da teologia também, o grande dilema da presença ou da existência do mal. Nós passamos por momentos difíceis, e um dia eu estava tomando banho na piscina com os amigos do ensino médio, eu lembro muito disso. Eu tinha um amigo que ele era ateu, nunca vou esquecer dele. E a gente tomando banho, brincando, e eu comecei a falar de Jesus para ele. Eu sabia, óbvio que eu sabia que ele era ateu. Eu comecei a falar de Jesus para ele. E ele disse, Joe, vem cá, por que eu vou ser cristão? Por quê? Por que ser cristão, cara? Por que ser cristão? Eu vou continuar sofrendo do mesmo jeito. Vou continuar pobre do mesmo jeito. Eu vou ficar liso do mesmo jeito. Eu vou continuar feio do mesmo jeito. Eu falei, meu filho, aí o milagre aí tem que ser difícil. Ele fez, nada vai mudar, eu vou continuar sofrendo. Aí eu olhei para ele e fiz, cara, me responde só uma coisa. Qual foi o grande expoente do cristianismo? Alguém me responde? O expoente do cristianismo, ele olhou para mim e ele disse, será que foi um cara chamado John com W? Aí eu fiz, John Wesley? Ele fez, eu acho que foi esse cara. Não, foi o inglês, Jonathan Edwards. Aí eu fiz, não, cara. Sabe quem foi o maior expoente do cristianismo? Isaías tinha profetizado sobre ele há centenas de anos antes. E ele levará sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém, gente? Amém. Jesus é o maior expoente do cristianismo. Jesus é a nossa mola mestre, ele é o nosso referencial. Se o nosso Senhor nasceu numa manjedoura e morreu agonizando numa cruz, dizendo, Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem sou eu para desprezar meu próprio sofrimento? Escute, nós temos um ramo da teologia que, óbvio, é muito menos conhecido do que a teologia da prosperidade. É a teologia do sofrimento. Algumas pessoas vão para o extremo oposto, é assim. Se não é da teologia da prosperidade, é assim. Estou com a dor na unha. Eita, ele nunca foi no médico. Nem botou na água quente, entendeu? Que a vovó ensinou. Eita, determine que essa unha encravada vai ficar boa. Não aceita essa unha encravada. Aí acorda de 3 horas da manhã com a bicha latejando. Não, eu não aceito. Rapaz, não trato não, para você ver essa bexiga. Aí nós vamos agora para o outro extremo oposto. O cara que se martiriza. Ai, eu preciso sofrer, que eu sou miserável.
Nós precisamos entender, gente, que o pecado, ele nos corrompe. O problema da humanidade não é Marx. O problema da humanidade não foi Lenin. O problema da humanidade não é Adam Smith. O problema da humanidade é o pecado que habita nosso coração. O problema da humanidade é o nosso pecado que desvirtua a realidade, que desvirtua tudo que o Senhor criou. Nós precisamos aprender a crescer, gente, e lutar contra o nosso próprio pecado. À medida que sofremos, nós amadurecemos, nós crescemos, nós somos aprovados. Pare de fugir da realidade. Isso é algo que eu quero falar para vocês. Eu sou profissional de saúde, alguns aqui sabem. Psiquiatra, psicólogo é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Se você puder ir a um, vá. Vá lá, sempre nem que seja para conversar, 10 minutos, vá lá. É uma bênção de Deus. Mas eu queria dizer uma coisa. Pare de fugir das verdades e das dores que você precisa enfrentar. Pare de fugir. Ponha a cara na superfície para que logo em seguida você mergulhe no oceano de graça. Esse é o nosso movimento, gente. Nós precisamos olhar para as nossas dores. Nós precisamos olhar para o nosso passado, coisas que nos magoaram. Eu tenho feridas profundas e pessoas que me conhecem de perto, gente que conviveu comigo a minha infância, sabe que eu passei por coisas difíceis. E por muito tempo eu amaldiçoei a Deus e não tive mais vontade de viver. Ou seja, como o Cooper, eu era mais um dos caras que pensava em tirar a própria vida, porque não havia alegria. Era como se eu quisesse apagar o meu nome da história da humanidade. Olhe como isso é danoso, olhe como isso é difícil. Ao pensar nos meus problemas, eu falava assim, nas minhas dores, eu falava, eu somente não quero mais viver. E eu fui cuidado, gente, esse é o grande ensinamento que eu queria trazer para vocês hoje. Eu fui cuidado por pessoas que eram servos de Jesus, verdadeiros, e que me amavam profundamente. O poder do Senhor agindo através de outras pessoas é poderosíssimo. O movimento que você precisa fazer não é fugir dos seus medos e das suas dores. Você precisa enfrentá-los, mas você precisa enfrentá-los com a graça do Senhor e com pessoas ao seu redor, gente. Eu não queria me delongar. Eu queria voltar para o texto e expô-lo mais um pouco. Em Romanos 5:4, a perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança. Nós voltamos mais uma vez para o topo do ciclo. E a esperança não nos decepciona, porque Deus, escute, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha que coisa maravilhosa. A esperança na glória em Deus me faz gloriar nas minhas tribulações. Quando eu me glorio nas minhas tribulações, o Senhor gera em mim perseverança. A perseverança aprova o meu caráter, me amadurece. E esse caráter amadurecido põe a esperança de novo em Jesus. Olha a maravilha do versículo 5, quando ele diz, a esperança não nos decepciona. Quem aqui já foi decepcionado por alguém? Quem não foi decepcionado? Você é um anjo, né? Você nunca se relacionou, nunca namorou. Você é que nem André Felipe, nunca namorou. Só de mentirinha, manda mensagem. Ele está aqui, tá? E ele agora vai ficar para titio. É o primeiro cabo que eu conheço que vai ficar para o titio. André Felipe. Quantas pessoas aqui se relacionam e são magoadas? Quantas pessoas aqui entram num relacionamento e são magoados? Eita, olha aí. Você entrou no relacionamento, ele é o homem da minha vida, Senhor. Quando está cantando as músicas de Hilson, ele levanta a mão. Que boy magia maravilhoso. Mas ele é um cara que desonra a Deus quando ninguém vê. Ele parou há muito tempo de lutar contra a pornografia. Ele põe uma capa de santidade e ele tenta viver aquilo para as pessoas o honrarem, ou sei lá o quê. Quantas pessoas se decepcionam, às vezes, com a família? Eu conheço pessoas aqui que aconselhei, que não perdoam seu pai e não falam com seu pai há 10 anos, há 5 anos.
Nós somos cheios de cicatrizes, de marcas de pessoas. Pessoas às vezes próximas da gente que nos magoam. Pessoas que nos decepcionam. Pessoas que se vão, que nos abandonam, gente. Nós somos um portfólio de dores. Você precisa admitir isso. E quando você entende que as suas dores elas são presentes e que precisam ser encaradas, aí o Senhor vem com um bálsamo e diz assim: calma, ei, calma. A esperança, essa esperança verdadeira que eu tenho sobre você, ela não lhe decepciona. Mas ele não só diz a informação, ele explica por quê. Ele diz: porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que maravilha! Você não está entendendo não, né? Você está achando que eu sou doido? Sou não. Eu estava ali antes de vir para cá na presidência e eu me ajoelhei e eu chorei, sabe, na presença de Deus. E eu disse: Deus, eu sei que eu sou miserável, cheio de limitações, mas foi pela sua graça que me trouxe aqui. Eu fui visitar o pastor Tiago, para visitar Goku, Dai e Bela também. E conversando com ele, ele fez: cara, e aí, e as crises? E as crises do pastoreio? Essa mamatinha, tá boa mesmo? Eu pense como é legal o peso. No sábado, sentir o peso espiritual de vir aqui, de ser líder, de servi-los. E ele conversou comigo, eu disse que estava passando pelas crises, que o Senhor estava me ensinando. E aí eu comecei a ler a trilogia de John Piper. E eu fiz: ai meu Deus, como eu estou sofrido. Olha como eu estou sofrido. Eu tive que apresentar um TCC, e apresentando o TCC, eu tive minhas crises de ansiedade, e eu tive que liderar uma rede com 400 de jovens, e além disso agora eu tenho a minha noiva no meu pé, falando de docinho, de festinha, de vestidinho, de página, que eu não sei nem o que é isso. Olha como eu estou sofrido, ai meu Deus do céu. Faz 6 meses que eu não vejo minha avó, que saudade dela, e como eu estou sofrido. Aí eu comecei a ler, né? Sabe aquele tapa de luva na sua cara? Aí eu comecei a ler, né? John Bunyan, 12 anos preso. Aí eu disse: eu não estou muito mal não, estou na média. David Brenner foi pregar entre os índios. Morreu com 29 anos de tuberculose. Eu estou 27, não estou no prejuízo não. William Cooper viveu com uma depressão gravíssima, quando era até tabu ser tratado. Eu parei, sentei no meu quarto, fechei a porta, disse: pai e mãe, a Maristela, amo demais vocês, mas eu vou ter meu momento com Deus agora. Fechei tudo. Liguei a música, olhei para o violão assim, eu disse: eu vou pegar aquele violão, vou tocar hoje de novo. E o Senhor falava no meu coração: pare hoje e só escute. Eu sentei, gente, sabe? Nem conseguia me ajoelhar para orar. Eu sentei e a minha oração era: Senhor, fale ao meu coração. Ensine-me a viver para a sua glória. Que na minha fragilidade o Senhor possa aperfeiçoar o poder que alcança outros. A nossa vida, gente, ela é vivida aqui e agora. O Senhor lhe deu o presente. Esse é o seu maior presente. É o agora. O Senhor lhe presenteou com a vida que você vive aqui e agora. Estando neste momento aqui, você é privilegiado. Se você tem certeza da sua salvação, você é salvo pela graça, justificado mediante a fé em Jesus. E todas as vezes em que você se põe a reclamar, pare e pense. Há homens e mulheres que morreram empalados por amor a Jesus. Há homens e mulheres que serviam de tochas humanas no Império Romano para manter as cidades aquecidas e iluminadas. Ser cristão, gente, não é vestir uma modinha cool. Ser cristão não é ir em uma comunidade massa, ouvir Hilson, ler Hans Huckmacher, Hermann Doiver, ler a Bíblia. Somente. Ser cristão é viver para a glória de Deus com tudo isso. É viver para a glória de Deus no dia a dia. É saber estar satisfeito e viver grato na fartura
ou na falta. É isso que Paulo nos ensina. Eu sei estar contente e eu sei viver em qualquer circunstância. Eu sei viver bem na fartura, quando eu tenho muito, quando eu estou bem, ou na hora da dificuldade. É isso que Paulo tem nos chamado a viver. Nós somos a geração do mimimi. Nós somos a geração que não aguenta dores. Nós somos a geração que é cuidada. Ai, meu Deus do céu. Não dê um tapinha no bumbum do bichinho, não, que ele vai crescer traumatizado. Eu apanhava de mangueira, meu amigo. Mangueira. A pedagogia do meu pai era mangueira. Eu sei que mangueira é demais, né? Eu tomava banho de água e sal, aí eu falava, meu pai, o senhor vai me matar. Aí hoje ele me pede perdão. Mas nós somos a geração do não me toque, do não me confronte. Nós temos amigos que não falam na nossa cara, aí esperam chegar nos outros grupinhos e conversar. Nós somos a geração, gente, que parou de viver coisas duras. Escute isso. Essa é uma mensagem muito direta, muito dura. Quando as pessoas lhe magoarem, sabe? Ou se põe a perdoar, ou se põe a resolver, mas siga a sua vida. Nós temos portfólios, a nossa parede está cheia de post-it. Ó, fulano falou meu nome errado. Ai, meu Deus do céu. Minha prima comeu meu chocolate. A nossa vida está cheia de meias verdades, de meias conversas, de coisas mal acabadas. Acabou o namoro, aí passa pelo outro lado da igreja. Somos corpo, assim bem ajustados. Passa do outro lado. Está aqui cantando, aleluia, Senhor. Mas terminou o namoro? Seja acaba homem, rapaz. Chegue na mulher e diga, minha filha, a gente terminou o namoro. Eu errei, você errou, mas nós estamos na mesma comunidade, vamos servir, vamos andar juntos. Nós precisamos parar de sermos meninos. Homens, me escutem agora. Pare de ser menino. Cresça, amadureça. Pare de passar 5 anos namorando com a menina. De passar 6 anos, eu estou vendo gente cochichando, eu estou vendo daqui. Eu estou vendo daqui. No final, a presidência está aberta, o gabinete. Estou vendo aqui. Seja homem, cara, velho. Fale com a menina. Você quer namorar com ela? Seja caba homem para ir lá e dizer assim, eu quero orar com você, eu quero falar com seu pai, com a sua mãe, com o cachorro da sua casa, com todo mundo. Agora terminou, seja homem também. E diga, nós terminamos o namoro, mas eu quero lhe honrar e quero voltar na sua casa e agradecer porque fui bem recebido. Sempre tem uma mulher, né? Faz boa. Né? A mulher não se contém. Ela faz boa. Mulheres, parem de viver mendigando a atenção de homens que não as amam como Cristo as ama. Parem de ficar tentando, ai meu Deus do céu, eu vou dar uma chapinha do outro lado para ver se agora ele vai olhar para mim. Entenda que o Senhor é o único de quem você precisa. Se o homem, ele a ama, se o homem, ele quer servi-la como Jesus cuidou e serviu a igreja, que ele vá. Nós precisamos começar a crescer e amadurecer e viver para a glória de Deus, para que quando as pessoas olhem para nós lá de fora, eles não vejam as mesmas dores, os mesmos problemas. Eu já ouvi de mulher dizer para mim, confessando, Joe, às vezes eu converso com um amigo meu da faculdade e ele parece ser um caba mais crente do que o caba da minha conexão. Como assim? Ele me respeita mais do que o caba que entrou na conexão. Eu queria que vocês mantivessem o texto aberto. E nós vamos fazer uma conexão agora. Até lembrei dos meninos da banda, a nossa música Fé, Esperança e Amor. Se você perceber, há uma ligação maravilhosa. Não é nada de astrologia, de realinhamento de astros, mensagem subliminar, não.
É o poder de Jesus através das Sagradas Escrituras. Romanos 5, no verso 1, no início do texto, Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pelo quê, gente? Pela fé. Circule aí, pela fé. Circule, fé. Circulou? Pela fé. Temos paz com Deus por meio de Jesus, que é a nossa justificação, por quem obtivemos acesso pela fé à graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Esperança, vá lá. Circule esperança. Sublinhe, risque. Esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque, olha a explicação maior, olha o clímax, porque Deus derramou o seu, o que, gente? Amor. Circule aí, amor. Em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tem algum lugar da Bíblia, dos escritos paulinos, que falam sobre isso. Fé, esperança e amor. O maior deles, porém, é o quê? É o amor. Olha que chega a arrupia, ó. Fé, esperança e amor. Para os sôfregos. Essa é a poesia dos sôfregos. Fé, a esperança e o amor do nosso Jesus. Que você possa ser como um cisne. Pare de ser um pato chorão na lagoa. E seja um cisne. Seja um cisne que canta para a glória de Deus. Seja um cisne que vive para a glória do Senhor. Que você cante a sua melhor canção. Que você recite a sua melhor poesia. E que nos dias sofríveis, que essa poesia e que essa música, ela soe ainda mais com poder. Que ela soe ainda mais com graça. E que essa força que nos mantém de pé possa vir do nosso Jesus. A poesia para os sôfregos, a poesia para os sem esperança, a poesia para os dias de tribulação, fé, esperança e amor. Nós estamos aqui pelo amor, gente. Porque o nosso Senhor, Ele se humilhou ao vir e descer numa manjedoura. O Salvador da eternidade, o príncipe da paz. O leão da tribo de Judá, ele era leão, ele era príncipe, ele era rei. Ele criou os céus e a terra, mas nasceu numa manjedoura por amor. Nós acabamos de sair da Páscoa. A maior mensagem, a maior poesia que o mundo pode ouvir é sobre o amor de Jesus, que desce e vem em nosso resgate. Amém? Queria pedir que a banda subisse. Eu já me encaminho para finalizar o sermão. E é interessante porque esse livro da trilogia, o Sorriso Escondido de Deus, John, ele fala algo que eu até anotei e achei muito interessante. Por detrás de uma providência carrancuda, ele esconde uma face sorridente. Vou ler de novo. Por detrás de uma providência carrancuda, ele esconde uma face sorridente. Eu não sei em que pé anda a sua vida hoje, agora. Mas se você tivesse aí com algo no seu coração, confie no Senhor de todo seu coração, alma e entendimento. Com a minha vida, com as minhas emoções, com a minha psique. Eu quero crer e eu quero viver para a glória de Deus na minha totalidade. Se eu tivesse lhe dizer algo para os dias difíceis, se isso pudesse soar para você como uma poesia para os dias escuros, era confie no Senhor de todo o seu coração. Não sei se daqui a uma semana você estará na Europa, na África,
na Austrália, Mangabeira, Conde. Não sei onde você vai estar. Eu não sei se na segunda-feira, na madrugada, eu vou assumir meu plantão para trabalhar. Eu não sei. Eu não sei, gente. Eu sei que eu estou aqui, hoje, agora. Eu sei que você está aí, você tem pessoas ao seu redor que vivem em igreja com você, que olham olho no olho, que vão para a conexão, que choram juntos, que fala do caritó do outro, que fala da prova que um passou, que fala do carro velho que quebra, que fala do carro novo que é caro, que o bicho é rico, que fala do outro que anda de busão. Nós somos como uma constelação do Senhor. Nós somos como trapos de imundície, mas é como se Ele nos pegasse e tecesse um tapete lindo. Quem falava isso era Edith Schaefer. Ela escreveu sobre o tapeceiro. Às vezes a nossa vida ela é como um tapete. O Senhor está de cima e Ele está produzindo uma linda arte. E Ele produz o tapete. Experimente ver sua avó fazendo um tapete, ou bordando. Você olha de baixo e você fala, que diabo é isso, amor? Danou-se, eu não estou entendendo nada, vai. Isso é o quê? Um elefante? É um morango? Aí quando ela vira para você assim, você olha e faz, meu Deus, que maravilha. A nossa vida às vezes é como um tapete. O Senhor está tecendo. O Rei da eternidade está tecendo. Está construindo a poesia da nossa vida. E às vezes a nossa única escolha e sábia é se reclinar no seu colo, enquanto Ele compõe a maravilha da música que há de tocar pela eternidade, gente. Queria pedir os meninos da banda que começassem a tocar. E aí onde você está ainda com as luzes acesas, eu queria falar sobre 3 pontuações desse livro aqui. Você que gosta de anotar ou quer levar para casa. A história não é sobre nós. A história é sobre Ele, que é Criador dos céus e da terra. Nós somos como filhos amados de um Pai. Você não é o centro umbigal do universo. Você é como uma partícula de areia em todo o cosmos. Eu tenho uma novidade para lhe dizer. Jesus o ama individualmente. Nossa, véio. Os sofrimentos e tribulações nos amadurecem. C.S. Lewis, ele disse que o sofrimento é como um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Se hoje você vê catástrofes como a de Brumadinho acontecerem e o seu coração não se move, você precisa parar. Você precisa parar e pedir ao Senhor que lhe dê sensibilidade aos que sofrem. E a terceira grande mensagem que esse livro nos deixa é que a sua perspectiva de sofrimento mude, que a eternidade transforme as suas dores em graça, em poder, em misericórdia, que a poesia dos sôfregos possa tocar, possa fortalecer o seu coração, possa torná-lo dependente de Deus.